gravação, ok? Deixa eu começar a gravação. Bom, tá, informar que está sendo gravado. Então, aí é o seguinte, né? Eu vou estar falando para vocês aqui o slide 4 e 5, né? Bom, o 4 aqui, gente, é uma questão do Enem, né, de 2013. E uma questão, como eu tinha dito aí para vocês, que o aluno precisaria ter pelo menos informação ou conhecimento de dois fatos importantes aí ao ler, né? Vamos ler o problema, então. Ó, a parte interior de uma taça, né, foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo Z. Então, o eixo Z é esse pontilhado que está aqui, ó, eixo de rotação Z, está escrito na figura, tá? Conforme mostra a figura. A função real que expressa a parábola no plano cartesiano da figura é dado por essa expressão aqui, né? F de x, 3 sobre 2. Então, ó, muita atenção, meu A aqui não é 1, meu A é 3 sobre 2, né? 3 sobre 2x ao quadrado menos 6x mais c. Onde C é a medida da altura, tá vendo? Exatamente onde ele corta aqui, ele dá a altura desse líquido, tá? Contido na taça em centímetros. Sabe-se que o ponto V, na figura, representa-se o vértice, está aqui embaixo. Ó, o vértice, é importante a gente observar na figura, está tocando o eixo X, né? Depois a gente volta a falar isso, né? Ou seja, não é uma parábola que corta em dois pontos. Portanto, aqui, ó, nós vamos ter duas raízes reais iguais, né? É uma das condições lá, tá? Então, a figura representa o vértice localizado sobre o eixo X. Nessas condições, a altura do líquido contido na taça em centímetro é. E aí são 5 alternativas aqui, né? 1, 2, 4, 5 e 6. Bom, conforme eu disse, né? Eu até escrevi aqui, ó, o valor do termo independente C, né? Da expressão lá da função do segundo grau, e quando o delta é zero, né? Por que o delta zero? Porque, conforme eu disse, toca num ponto só. Se estivesse cortando em duas, né? Meu delta, né? Nessa situação, meu delta seria maior que zero, tá? Então, tocou num ponto só, delta é zero. Então, é uma condição. E aí tem, como o delta é zero, então meu B2 menos 4AC, que é a fórmula para calcular o delta, é zero. Aí eu tenho os dados, né? Eu tenho o B, né? E tenho o A. Não posso esquecer, conforme eu já tinha frisado aqui, que meu A não é 1, tá? Meu A é 3 sobre 2, né? Então, ó, eu fiquei com essa expressão aqui, ó, x é b ao quadrado, né? Que é 6 menos 6 elevado ao quadrado. O parênteses aqui tinha que estar aqui, né? Acabou saindo um pouco errado, porque é o menos 6 elevado ao quadrado que vai dar um número positivo, tá? Então, menos 6 ao quadrado vai dar 36, né? E depois, menos 4 vezes 3 dividido por 2, tá? Aqui aparece o C, porque é um valor que eu vou determinar ainda, né? Então, ó, hora que eu multiplico, né? O 4 vezes 3, 12, né? Uma fração, né? 12 dividido por 2 vai dar 6. Então, eu deixei aqui, ó, 12, menos 12, né? Na verdade, porque o 4 é negativo, então, menos 12 dividido por 2 vezes C. Eu tenho o que? O menos 12 dividido por 2, eu vou ter menos 6. Menos 6 é igual a menos 36. Eu posso multiplicar por menos 1, aí fica tudo positivo, né? Mais fácil trabalhar. Então, 6 vezes C é 36, para achar o C seria 36 dividido por 6, né? 36 por 6 dá 6. Então, ó, a minha resposta é a E, tá? Porque a altura em centímetros, né? Na verdade, eu estou determinando o C, tá?
Então, veja que aparentemente é um problema difícil, né? A primeira vez que a gente vê toda a expressão aí, né? O C, determinar o C, como é que eu vou fazer, né? Então, é importante, né? Quando a gente resolve um problema, a gente está sempre perguntando, ó, já vi algum problema parecido com esse, né? Como é que eu fiz para resolver? Eu fiz um esquema, fiz uma figura, ou observei a figura, né? É, que informações o problema me traz, né? Eu falei duas informações importantes, né? Aonde corta o ponto é o valor, ou seja, onde a parábola, minha parábola é esse contorno aqui, né? Porque é como se fosse a rotação da parábola que vai gerar essa taça aí, né? Como se fosse uma taça. Então, pensando aqui sem a rotação, né? Sem a rotação eu tenho uma parábola, né? Ela está cortando, essa parábola, ela corta, né, o eixo Y num ponto C, né? Isso sempre vai acontecer com qualquer função do segundo grau, tá? Mesmo que ela, né, seja aquele caso em que o A é negativo, né, que a abertura é ao contrário, né? De alguma forma, ou mais em cima, ou mais abaixo aqui, ela vai cortar num determinado ponto aí o eixo Y, tá? Então, essas informações são importantes. E assim como o delta, né? Tocou num ponto só, meu delta é zero. Sem essas duas informações, ficaria impossível, de fato, resolver esse problema, tá? Então, olha, vamos lá para o último aqui, que é um... eu fiz questão de fazer esse, depois eu vou comentar a sequência, né? Que seria esse é o 2, depois veria o 3 e o 4, né? Bom, eu fiz um esqueminha aqui, ó. Esse que está em marrom aqui é como se fosse um muro, tá? Então, o problema diz assim, ó. Vamos ler o problema também. Esse problema 2 daquela lista que eu passei para vocês. Ó, um sitiante quer construir um galinheiro de forma retangular. E para isso, aproveita o muro existente no local. Tá aqui o muro, né? Sabendo que ele dispõe de um rolo de tela de 24 metros de comprimento, quais devem ser as medidas do galinheiro para que sua área seja máxima? Bom, aqui eu coloquei os valores porque eu encontrei aqui, né, ao resolver o problema, por isso que está aí os valores, né? Bom, inicialmente, que informações eu tenho no problema? Eu tenho que x mais y, né? X mais x, eu já pus direto aqui, 2x, né? Mais o y, que é o contorno ou perímetro aqui que vai ser cercado, né? Porque eu não preciso pôr a tela aqui do lado do muro, porque o muro já vai representar esse lado de uma cerca. Então, esse lado aqui eu nem considero, né? Eu considero o x e o y, tá? Então, eu tenho 2x mais y, tá? Então, 2x mais y é igual a 24. Se eu passar o 2x para lá, eu vou ter o quê? Que meu y é 24 menos 2x. Isso aí são dados do problema, tá? A área é o produto, né? Já que eu chamei aqui um lado de x, a largura, vamos chamar assim, né? De x, e o comprimento de y, a minha área vai ser x vezes y. Como eu tenho y, né, esse dado aqui, né, o x, por enquanto eu não tenho, eu tenho o y, então 24 menos 2x. Fazendo a distributiva, né, x vezes 24 vai dar 24x. Depois, novamente, x vezes 2x, menos 2x ao quadrado. E aí nós vamos ter assim, o valor de x para que a área seja máxima, tá? Aí eu vou achar o valor do que a gente chama de XV, né? Lembrando que é o seguinte, ó, como o valor que acompanha o x é negativo, a minha parábola, a abertura é para baixo. Então, ela vai ter um ponto máximo, que no nosso caso aí vai ser a área máxima. Eu quero chamar a atenção aqui, né? Porque às vezes a gente trabalha muito, às vezes, com uma equação de segundo grau, em que o A é 1, né? O A é sempre 1, ou menos 1, às vezes, né?
Então, na hora de substituir aqui, a gente acaba, às vezes, usando -1 ou qualquer coisa assim. Nesse caso aqui, o meu A não é nem 1 nem -1, né? É -2. Então, na fórmula, 2 vezes A seria 2 vezes -2, tá? O meu B é aquele valor que acompanha o x que não está ao quadrado, né? E meu C não existe. Na hora que eu for aqui no delta, o meu C vai ser 0. Então, esquecer disso também, senão a gente vai fazer coisa errada. Então, veja bem, menos 24, isso no numerador, né? Que aqui é uma fração, né? Menos B sobre 2A. Então, aqui na equação, o A está positivo, mas a fórmula, o B tem que ser negativo, né? A fórmula para calcular o XV. Então, portanto, vai ficar menos 24. Embaixo, 2 vezes -2, vai dar -4. Então, eu vou ter menos 24 dividido por -4. A divisão aí de dois números negativos dá sempre positivo, né? Então, ficaria como se fosse 24 dividido por 4. Então, é igual a 6, tá? Bom, aqui eu já tenho, eu poderia colocar aqui, né? Que o x da largura é 6 e 6, tá? Bom, aqui o y, necessariamente, eu não precisaria calcular como delta, né? Por quê? Se eu não errei aqui nos cálculos, então muita atenção no cálculo aqui, tá? Se eu tenho x mais x, 12. Como eu tenho 24, aqui só poderia ser 12, né? 12 para 24, faltam 12, tá? Então, aqui daria até para calcular mentalmente isso aqui, né? Mas vamos fazer como manda o figurino aqui, usando a fórmula do YV, que é aquela fórmula que eu passei para vocês, né? Menos delta sobre 4A. Vamos lembrar mais uma vez também, né? Que quando, vamos dizer assim, né? Quando eu esquecer essa fórmula aqui, né? Não é bem o caso aqui, né? Mas vamos supor que eu esqueça a fórmula, eu posso calcular as raízes e achar esse valor aqui como a média, né? A média aritmética das duas raízes, né? Então, essas duas raízes, só para a gente ver aqui, ó, nós temos aqui o delta, né? O delta, vamos ver aqui, o delta deu isso aqui, né? 570, esse menos é da fórmula, né? Então, meu delta é 576, né? Aqui vai dar, então, 70, bom, mas peraí. Então, é B2 menos 4C, né? Vamos ver se não tem nada errado aqui, B2 menos 4AC. O problema é que aqui, né, nós vamos ter uma raiz só, né? Porque 70, aqui não vai ter mais ou menos, né? Seria B2, o delta, né? O 72 não, 72 não, 576. O menos B, não, menos B tem sim, peraí, estou fazendo confusão aqui. Pensando na fórmula lá completa, né? A gente falou o menos B, voltando lá, né? O B é 24, então eu teria menos B, que seria menos 24, mais ou menos a raiz, né, de 576, que é o delta, a raiz de 576, eu tinha visto aqui, não sei, não lembro se é 24, dá uma olhada aqui. Estou sem aqui 24 vezes 24, vamos ver. 24, 16, 24, 96, o dobro de 24 é 48, é isso mesmo, né? 7, vai 1, 500, é isso. A raiz de 576 é 24, tá? Então, eu vou ter mais ou menos 24, né, sobre 2A. Então, a hora que eu faço 24 menos, lembrando que o meu A é menos 2, né? Não posso esquecer isso, hein?
Quando eu estou usando menos, é menos 24, né? Vai dar menos 48. Menos 48 dividido por 4, né? Negativo, né? Bom lembrar que é sempre negativo. Se fosse dividido por 2 dá 24, dividir novamente por 24 vai dar 12, né? 12 positivo aqui porque os dois são negativos. Na hora que eu... mas aqui tem um problema, né? Na hora que eu faço menos 24, aí vai dar zero, tá? Zero sobre menos 4 dá zero. Uma das raízes é zero, tá? Então, 0 e 12, tá? Significa, pensando num gráfico com a concavidade, que ele corta aqui no ponto zero, né? E a outra raiz, então, uma é zero e a outra é 12, tá? Então, só lembrando aqui, né, se eu tivesse dúvida, eu voltei a fazer esse comentário, na hora que eu preparei aqui não me ocorreu isso, né? Mas é importante a gente estar relembrando esses fatos. Né? Então, por exemplo, como eu já tinha que achar o delta aqui de alguma forma, né? Ficaria fácil para achar as raízes. Então, 0 e 12, para achar o XV, né? Eu posso somar 0 com 12, que vai dar 12, e dividir por 2, né? Porque aí, nesse caso, é a média mesmo, né? Então, porque é exatamente o eixo aí da simetria vai ficar no meio bem no meio das raízes. Então, 0 mais 12 dá 12, dividido por 2 dá 6. Então, ó, é uma outra maneira da gente calcular, caso eu esqueça a fórmula, né? Mas acho que é bem tranquilo de memorizar essa fórmula. E como eu disse, né? Se eu já achei o x aqui, necessariamente eu não precisaria achar o delta aqui, tá? Não precisaria usar a fórmula do YV, porque soma essas duas é o que está faltando para 24. Então, 12 para 24, né? 24 menos 12, tá? Vai dar 12. Então, dá para achar aqui mentalmente. Mas vamos fazer o cálculo aqui, né? Com YV, né? Então, ó, eu tenho menos, né? O delta que está aqui, né? O delta é B2, né? O meu B é 24, está aqui, ó, junto com o x é o B, né? Então, 24 ao quadrado menos 4 vezes... aqui ficou errado, né? É 4A. Não, o A, na verdade, aqui é 2, né? Aqui não alterou porque vezes zero vai dar zero. Mas lembrando, né? Tá vendo? A gente tem uma tendência de pôr o A igual a 1 aí. Então, prestar muita atenção, porque aqui não vai alterar em nada, mas aqui, se fosse aqui, já ia alterar, né? Então, 4 vezes menos 2 vezes zero vai dar zero aqui. Então, só vai ficar... aqui acabou faltando o quadrado, né? E o 2 também, né? Menos 24 ao quadrado aqui. Então, isso dá 500, o 24 ao quadrado, dá 576, menos o zero, vai ficar menos 576. E 4 vezes menos 2 dá menos 8. Então, 576 dividido por menos 8, lembrando os dois negativos, o resultado dá positivo, tá? Poderia até multiplicar numerador e denominador por menos 1, né, que não altera, e ficaria 576 dividido por 8. 576 dividido por 8 dá 72, tá? Aí, não fazendo por aquele processo que eu falei, né, como eu tenho o meu x6, né, que eu já tinha achado, 6 vezes y é 72, para achar o y, então, que aí nesse caso é o comprimento, não é a área, né, eu teria que fazer o 72 dividido por 6, que é igual a 12, tá? E aí, conferindo novamente, né? 6 mais 6 mais 12 dá 24, que é a tela. Bom, eu vou interromper aqui a gravação